Se você achava que o meio da temporada de Shogun já tinha sido reviravolta atrás de reviravolta, imagine então esse episódio 7. Ele mostrou pra gente que tudo pode mudar muito rápido. Uma pessoa pode mudar de ideia, alianças podem ser feitas e desfeitas, a vida de alguém pode mudar totalmente, ou até mesmo acabar. Tudo isso em pouquíssimo tempo, talvez até menos do que demora pra queimar um único bastãozinho de incenso. Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar do 7º episódio de Shogun, que estreou nessa terça-feira no Disney Plus e no Star Plus, os patrocinadores do vídeo de hoje. Shogun, a gloriosa saga do Japão, é uma minissérie com 10 episódios, que saem toda terça-feira. E eu e o Max Valarezo, lá do canal Entre Planos, estamos fazendo uma cobertura da série de todos os episódios em parceria com o Disney Plus e o Star Plus. A gente já cobriu os 6 episódios anteriores, eu vou deixar linkada aqui na descrição a playlist com todos os vídeos, e agora eu tô aqui pra falar do 7º, mas já se inscreve nos dois canais pra não perder os próximos vídeos também. No vídeo de hoje eu vou contar as minhas impressões e eu também vou explicar várias coisas que rolaram nesse 7º episódio. E ele teve muita reviravolta, então toma cuidado com os spoilers, tá? Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você ver a minissérie lá no Disney Plus ou no Star Plus, tá? Assiste lá e depois volta aqui pra saber de tudo. Então todo mundo avisado, spoilers a partir daqui. Agora, pra gente começar pra valer, eu queria saber qual foi o seu momento favorito do episódio. Nos episódios anteriores, eu e o Max fizemos esse joguinho e eu achei muito legal. Pra mim, assim como no episódio 5, meu momento favorito também rolou durante um jantar. Eu vou falar durante o vídeo sobre ele, mas eu gostei muito de toda a reviravolta que teve no grande banquete ali pro Saeki. Só que nesse episódio tem muita coisa que acho que dá pra concorrer como o melhor momento, né? Então eu queria saber o de vocês, comentem aí. Realmente eu vou falar dessa cena com mais detalhes daqui a pouco, mas eu acho que ela já vale como um exemplo muito bom do que eu falei na introdução, de como nessa série muita coisa pode mudar em pouquíssimo tempo. E nesse episódio especificamente, que tem esse título, né, de O Tempo de um Incenso, eu fiquei com essa sensação de tempo contado, tempo apertado a todo momento. Parecia que em boa parte do episódio tava rolando como se fosse uma contagem regressiva. Uma sensação que os personagens estavam ficando sem tempo e tinha algum momento fatídico que tava prestes a chegar. Esse episódio deu uma sensação de que nada é permanente, que tudo é muito rápido, muito efêmero. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso do incenso, o que ele significa e dessa coisa do tempo contado, mas eu quero começar falando de reviravolta. Porque logo na primeira metade desse episódio, a gente tem uma baita traição entre irmãos. No episódio anterior, o Toranaga tinha decidido que ele ia colocar em ação aquele plano do céu carmesim, né? Se você quiser saber mais detalhes sobre esse plano, a gente falou dele no vídeo do episódio 6 lá no Entre Planos. Mas basicamente seria um grande ataque ao castelo de Osaka, onde tá o conselho e tudo mais, com o Toranaga e os aliados dele tomando a iniciativa dessa guerra. Pra isso, eles já tinham comentado nos episódios anteriores que eles iam precisar pedir ajuda pro irmão do Toranaga. E esse irmão finalmente aparece agora no episódio 7. Ele se chama Saeki e ele é bem desbocado, bem irreverente. Ele e o Toranaga não se falavam já há alguns anos, provavelmente desde que o Nagakado, o filho do Toranaga, era bem pequeno. Ou seja, a gente já sabe desde o começo do episódio que existe uma tensão entre esses dois irmãos. Não é uma aliança garantida. Meio que nesse começo, assim, tá aquele constrangimento, ninguém sabe muito pra que lado que vai a conversa, se vai rolar alguma amizade ali ou se eles vão simplesmente voltar à treta anterior. Mas o Saeki parece topar, né? Ele até diz: samurais de canto, os meus homens estão ansiosos pra derramar sangue ao seu lado. Então todo mundo fica feliz, ó que legal essa reunião fraternal, vai rolar um banquete pra receber com honra esse irmão. E aí os termos da negociação, como é que vai ser essa aliança, isso fica pro dia seguinte, né? Bora deixar a conversa de trabalho pro dia seguinte, agora vamos só comemorar. Mas nesse jantar a conversa desanda. O Saeki deixa o papo desconfortável muitas vezes. Primeiro, ali no começo, até parece aquele papo de tio visitando o sobrinho, né? Nossa, como você cresceu, eu não te vejo desde que você era um bebê e não sei o que lá. Quem nunca passou por uma conversa assim com um tio ou uma tia, né? Outra coisa que é super comum nessas reuniões familiares, o tio fica contando histórias sobre seu pai ou sua mãe, né? Ah, porque quando era pequeno fez tal coisa, quando era adolescente fez essa outra coisa, a gente dá risada. Normalmente conta até umas histórias, né? Às vezes constrangedoras, ou então histórias que elogiam a pessoa. E assim como a gente aqui no Brasil faz isso até os dias de hoje, o Saeki tava fazendo isso com o Nagakado lá no Japão, contando histórias de quando o Toranaga era mais jovem pro filho dele. Só que essas histórias têm alguns problemas. Uma delas parece que tá enchendo a bola do Toranaga, ela é bem gloriosa, mas ela não é verdadeira. Pelo menos ela não é totalmente verdadeira. Tem partes verdadeiras e partes que não. Vou falar mais sobre isso depois. E a outra história, ela é meio constrangedora, até meio humilhante mesmo. E nesse caso, ele não tava só numa reunião de família, ele também tava em uma reunião que reunia os vassalos do irmão dele, todos os homens que devem respeitar o irmão dele. Então contar essa história humilhante
não é necessariamente de bom tom, né? Tanto que ninguém riu ali. Ninguém esboçou um sorrisinho sequer. E eu já vou falar mais dessa história também, mas vamos continuar os climões do jantar primeiro. Ele fica insistindo em falar logo da proposta de aliança do Toranaga. Quer falar ali mesmo na frente de todo mundo, não no dia seguinte, como o Toranaga tinha falado que ia ser. E ele fala na frente de todo mundo até o que ele gostaria de ter como prêmio por essa aliança, né? Como ele gostaria de ser recompensado. E a recompensa que ele menciona, assim, casualmente, que ele gostaria, é se tornar o senhor de Izu, que, como eu já falei aqui em vídeos anteriores, e no episódio fica bem claro isso, é o domínio do Yabushige. E o Yabushige tá naquele jantar, tanto que a câmera vai direto pra ele depois. Ou seja, já gera também um mal-estar entre o Toranaga e os vassalos dele. E depois dessa tensão toda, ainda vem a maior reviravolta do episódio, ou uma das maiores pelo menos, que é quando o Saiki pergunta pro Nagakado o que ele prefere. Ele prefere histórias, lendas ou a verdade. E o Saiki diz que seria uma lenda caso ele se tornasse o senhor de Izu. Meio como se fosse, uma oferta idealizada. No mundo ideal, o que seria bacana? O seu pai me honrando e me tornando o senhor de Izu. Pelo menos na minha interpretação, comentem aí o que vocês acham. Eu acho que ele chama isso de lenda porque é o que ele gostaria que o Toranaga propusesse, mas ele sabe que ele nunca vai fazer. Seria uma bela história de aliança entre irmãos, uma coisa lendária, que ia ficar pra história como esses dois irmãos ali, que se uniram e conquistaram tudo, sendo que um respeita o outro e não sei o quê. Mas em vez disso, em vez da lenda, o que ele propõe é a verdade. E a verdade é que cada um tá seguindo os seus próprios interesses. Essa é uma história de traição, sem idealização, só a verdade verdadeira, que não é muito agradável. O Saiki recebeu uma proposta do conselho para atrair o irmão e se tornar o novo membro ali dos 5. Lembrando que o conflito do Toranaga com o conselho é o conflito principal até agora na série. Ele era parte do conselho, eles iam votar para eliminar o Toranaga, ele abdicou antes, e eles passaram esse tempo todo agora tentando encontrar um substituto pro Toranaga, porque eles precisam de 5 membros para conseguir votar. E no episódio 6 a gente viu que eles estavam, na verdade, agora com 3 membros só, porque o Ishido ainda mandou matar o Sugiyama. Então nada tava indo muito pra frente nesse conselho, mas agora eles ofereceram o antigo lugar do Toranaga pro irmão mais novo dele, o Saiki. Ou seja, o Saiki não foi pra Ajiro pra encontrar o irmão, pra fazer uma aliança e depois ajudar ele a atacar Osaka. Ele quer ir pra Osaka sim, mas levando o Toranaga como prisioneiro. Ele foi lá pra intimar o Toranaga pra se apresentar ali em Osaka e responder por traição, o que basicamente é entregar o próprio irmão à morte. E além disso, toda a fachada dele de tio legal cai por terra quando ele entrega ali o papel pro Nagakado, ou ele tenta entregar, né? O que é esse papel? Ele até fala, é a ordem pra ele cometer seppuku porque ele matou o Nebara Josen. Lembra lá no episódio 4 que o Nagakado decidiu ser super inconsequente e atirou com os canhões no cara que tinha sido enviado pelo conselho? Aquele era o Nebara Josen. Eu falei que isso provavelmente ia ter consequências pro Nagakado, e as consequências chegaram. Essa ordem é de seppuku, né? Ou seja, ele tá condenado à morte, basicamente. É aquela morte ritualizada que a gente viu com o Lorde que o Toranaga venceu lá no começo do episódio. Ou seja, de uma forma ou de outra, o Nagakado também estaria condenado à morte, e essa mensagem veio pelo próprio tio. Eu acho muito interessante que esse é o único momento do episódio em que o Toranaga realmente perde aquela poker face dele. É a única hora que ele realmente se exalta, é quando ele grita ali pro Nagakado não aceitar aquele papel, pra ele não pegar o papel. Será que desse jeito ele pode meio que dizer, mas eu não sei o que tinha na ordem, eu nunca abri, eu nunca li, alguma coisa assim? Pode ser tipo que nem a pessoa que finge que não tá em casa pra não receber intimação judicial, alguma coisa desse tipo. De qualquer forma, o Nagakado não pegou o papel, e o Toranaga, que se exaltou tanto quando ele foi falar do negócio do Nagakado, pra responder sobre a questão da vida dele, ele até que foi bem tranquilo. Ele falou, fico honrado de receber essa comunicação aí, vou considerar e respondo amanhã até o pôr do sol. Enquanto isso, o exército do Saiki tá cercando todas as saídas ali da província de Izu, então ninguém entra e ninguém sai. E aí começa a contagem regressiva. O que o Toranaga vai fazer? Eu deixei esse negócio do exército do Saiki pro final, mas na verdade isso acontece ali no meio da cena, e essa cena ela vai construindo a tensão muito bem, na minha opinião. O tempo todo eu fui ficando mais perto da tela, sabe? Cara, o que tá rolando? O que tá acontecendo? Tem alguma coisa muito estranha aqui. Esse cara, ou ele não tem nenhum tato, ou ele realmente não se importa com as consequências, o que o Toranaga ou o Nagakado vão pensar dele. E realmente ele não se importava, porque nada do que ele falasse ali durante o jantar
ia ser pior do que a notícia da traição. Então, ele foi falando conforme ele queria, assim, os insultos. Eu realmente gostei muito desse momento, e o mais interessante é que ele é ali no começo do episódio. E aí você fica, tá, o que vai rolar agora? Porque isso seria um momento de fim de episódio normalmente, sabe? Será que tem mais coisa? E aí é que começa uma das melhores coisas do episódio pra mim, que é a contagem regressiva que aparece ali em cima do Toranaga quase. A gente consegue ver um timer decrescente. Tá, ele tem até pôr do sol. O que ele vai fazer? Falando em contagem regressiva, bora falar de tempo. Bora falar do que é o tal do tempo de um incenso. Primeiro de tudo, é o tempo que a Gin, né, a dona ali da casa de chá, pediu pra falar com o Toranaga. A Mariko negociou isso com ela em troca dela oferecer os serviços da Kiko por uma semana pro Saiki, como presente de honra pra esse irmão que, assim, não merecia, tá? Mas enfim, foi pra conseguir uma semana do tempo da Kiko. O prometido nessa negociação foi uma conferência com o Toranaga que durava o tempo de um incenso. E o que eu acho interessante nisso é que o incenso realmente era uma espécie de medida de tempo no Japão feudal. Pelo que eu li, pelo menos no período Edo, era relativamente comum usarem os bastões de incenso como se fossem relógios. Na verdade, menos como relógio e mais como se usa uma ampulheta, por exemplo, sabe? Pensa que num uso tradicional ali de ampulheta, você não tá necessariamente mostrando que horas são, mas você vê o tempo que demora pra areia passar de um lado pro outro e você sabe mais ou menos que esse é o tempo que você tem, certo? Mais ou menos da mesma forma seria o tempo ali que demora pra queimar todo um bastão de incenso. Tá, mas qual é o tempo que demora pra queimar um bastão de incenso? Eu tinha procurado originalmente na internet e eu vi que demora uns 15 a 20 minutos. Eu não acendo incenso aqui em casa, gente, porque eu tenho muita alergia, então eu realmente não sei. Comentem aí quanto demora na casa de vocês. Mas não necessariamente esse é o tempo que demoraria o incenso usado na série, certo? E aí eu consultei o site de uma marca japonesa de incensos e eles falam sobre esse uso antigo. Eles contam que naquele tempo os bastões de incenso tinham mais ou menos uns 15 centímetros e que, lógico, tinha uma variação ou outra, mas que eles queimavam por cerca de uns 40 minutos. Esse elemento é bem presente em histórias mais antigas japonesas e algumas vezes ele é justamente associado a casas de chá, que nem a que a gente vê no episódio do Mundo dos Salgueiros em Shogun. Por exemplo, existe uma história de Rakugo, que simplificando bastante é uma espécie de teatro barra contação de história tradicional japonesa, que normalmente é uma pessoa só falando ali com o público, né, um monólogo bem longo. E essa história se chama Tachigire Senko, sendo que Senko é justamente o nome que se dá para um bastão de incenso. Ou seja, o bastão de incenso tá lá no título. E como que abre essa história? Ela já começa com a explicação de que antigamente existia esse pagamento chamado Hanadai, né, que era o pagamento que se dava para as casas de chá pelo serviço das mulheres. É como se fosse o pagamento das flores, o nome. E a Hanadai era calculada de acordo com os incensos. Logo no comecinho, o narrador já fala que se queimasse um incenso, era uma vez o valor da Hanadai. Se fossem 2 incensos, 2 vezes o valor, e por aí vai. Eu vou deixar aqui na descrição o link da história, caso alguém queira ver, mas é uma curiosidade mesmo de como isso tá presente nas histórias japonesas, né? A gente fala sempre nos vídeos, eu e o Max, que tem toda uma consultoria por trás de Shogun, e esse é mais um dos exemplos. Enfim, parece até que em alguns lugares, algumas vezes, chamavam a tal da Hanadai, esse pagamento das flores, em vez desse nome, chamavam de Senkodai, que seria basicamente o pagamento pelo bastão de incenso. Acho que mais direto que isso, pra demonstrar como o tempo era medido pelo bastão de incenso em algumas ocasiões, impossível. E eu achei legal trazer essa explicação, porque como eu e o Max falamos várias vezes nos últimos vídeos, tem muita consultoria por trás de Shogun, sabe? Eles trazem referências que não são óbvias de elementos culturais importantes, e acho que esse caso do incenso é só um deles. E mais do que eles estarem lá como se fosse uma simples curiosidade, uma coisa de ficar exibindo toda a pesquisa que eles fizeram, eu acho que eles escolhem muito bem as referências que fazem sentido pros temas daquele episódio e pros personagens. Por exemplo, na minha opinião, faz total sentido que essa seja a medida de tempo usada justamente para uma conversa com a Gin, que é a proprietária de uma casa de chá, que eventualmente seria um dos principais lugares em que eles usam essa medida de tempo, né? Já vou falar mais um pouquinho sobre tempo aqui, mas eu queria só falar sobre essa conversa da Gin com o Toranaga, porque é uma coisa que no meio ali daquele turbilhão do episódio pode até passar meio despercebida, né? O Toranaga tá saindo do assunto principal para falar com a Gin sobre, tem que ter um bairro pra gente, o que tem a ver, né? E a gente vê que até mesmo ela tem que se esforçar pra conseguir prender a atenção do Toranaga durante esse período tão limitado que é até queimar o incenso. Ela tenta vender pra ele essa ideia de um local em que as artistas e as cortesãs pudessem ser mais independentes, pudessem ter uma carreira que não dependesse tanto da idade delas, que elas pudessem florescer e envelhecer sem serem descartadas depois. E a gente até viu que por mais que ele tenha desconversado, ela conseguiu convencer, porque
quando o Toranaga tá fazendo o testamento dele ali no final do episódio, ele deixa um terreno em Yoshiwara pra que a Gin faça o que ela quiser. E realmente existiu esse distrito chamado Yoshiwara em Edo, que é a cidade que hoje em dia é conhecida como Tóquio. Simplificando muito, Yoshiwara, esse lugar em Edo, foi basicamente um distrito da Luz Vermelha autorizado pelo governo. Então fica aí mais uma referência histórica da série. Mas o que eu queria tirar mais pra essa discussão do episódio, desse discurso da Gin, é o que ela fala sobre o tempo. Eu já tinha mencionado que ela fala isso sobre envelhecimento, sobre elas só terem valor enquanto elas são jovens. E tem uma fala que eu acho muito emblemática, né? Que ela diz assim: "O que sei eu? Sou apenas uma prostituta velha. E o tempo do meu incenso acabou." Aqui ela tá falando do tempo, literalmente, do incenso queimando ali pra reunião do Toranaga, então o cronômetro zerou, mas não é só isso. Como ela tá envelhecendo, o tempo dela tá se esvaindo. A utilidade dela no trabalho, de acordo com o que ela diz, tá acabando. E, consequentemente, a vida dela tá no final. Esse episódio 7 todo é sobre a passagem rápida da vida, de como o tempo pode ser efêmero como um incenso. Além do destaque pro incenso da Gin e a conversa de envelhecimento, a gente tem vários momentos no episódio em que o tempo é um assunto importante. Tem o tempo de distanciamento entre o Toranaga e o Saiki, o tempo que se passou entre a primeira batalha do Toranaga e agora, e toda a maturidade que ele adquiriu desde aquela época. Tem o jantar como exemplo de como tudo pode mudar muito rapidamente, que nem eu falei mais cedo. Também toda essa sensação de contagem regressiva. Toranaga tem pouco tempo, ele precisa bolar um plano até o pôr do sol. O que ele vai responder? O que ele vai fazer? Sempre tem essa sensação de que o tempo tá se esvaindo. E também tem um não dito, mas que faz muito parte do episódio, na minha opinião, que é o tempo de vida curto, efêmero, de jovens imprudentes como o Nagakado. Aliás, bora falar de juventude, já que eu citei esse assunto. Na primeira cena desse episódio, antes mesmo da abertura, a gente vê a primeira vitória militar do Toranaga. Depois isso é resgatado quando o Saiki conta ali as histórias no jantar, né? A primeira história que ele conta é justamente dessa vitória, que o Toranaga tinha só 12 anos de idade, tanto que ele até foi chamado, né, de Senhor da Guerra Menino. Como eu falei em vídeos anteriores, muitos personagens de Shogun são inspirados em personagens históricos mesmo, pessoas que existiram e são importantes na história do Japão. E pelo que eu pesquisei, o personagem que inspirou o Toranaga, né, o Ieyasu Tokugawa, ele não teve grandes vitórias assim quando ele era criança, então isso é uma coisa mais da série, tá? É uma liberdade poética da série, que eu acho que super se encaixa na temática do episódio, inclusive. E nessa cena da série, o senhor feudal que foi derrotado pelo Toranaga pede que ele seja a pessoa que vai auxiliar no seppuku. Esse papel é chamado de Kaishakunin. O Kaishakunin é uma pessoa que é escolhida pelo próprio samurai que vai passar pelo seppuku pra decapitar esse samurai e assim aliviar a agonia e esse processo bem doloroso, bem longo da morte, que seria só o corte do abdômen. Então essa pessoa que passa pelo seppuku faz o corte cerimonial, mas em seguida o Kaishakunin vai lá e corta a cabeça, e então fica uma morte mais rápida e menos dolorosa. Então a gente vê esse senhor feudal falando no começo do episódio que ele quer que o Toranaga vá lá auxiliar ele. Ou seja, esse menino tem que ir lá cortar a cabeça do cara. E aí, décadas depois, o Saiki vai contar essa história. Ele diz que o Toranaga foi lá, imagina, super novo e tal, e cortou a cabeça do cara com um golpe só. Mas não foi bem assim. Ele teve que dar, na verdade, 9 golpes. O que faz muito mais sentido, né? Tanto que depois eles vão conversar sobre isso. O Hiromatsu, que tava na ocasião, não contou ali no jantar que era mentira, e o Toranaga ficou quieto ali, né, ouvindo. Mas depois eles falam, nossa, quem chama uma criança pra auxiliar no seppuku? Ou seja, o Toranaga naquela época era muito novo pra estar ali e conseguir desempenhar um papel adequado. Tanto que no jantar ele parece que nem curtiu muito a história, exagerado ou não. Não parece que é uma memória que ele se orgulha e quer se gabar, sabe? E a outra história que o Saiki conta, que é a história mais humilhante, é sobre o Toranaga ter sido enviado como refém para assegurar a aliança deles com o clã Imatani. E na vida real, o Ieyasu Tokugawa, que inspirou o Toranaga, foi realmente mandado como refém. Quando ele tinha só 4 anos de idade, ele foi enviado para o clã Imagawa e ficou lá até os 15 anos de idade. Voltando pra série, o Saiki fala que o Toranaga sujou as calças enquanto tava andando a cavalo e tal, que ele ficou assustado, e ninguém dá risada, é aquele baita climão. Mas o que essas duas histórias têm em comum, mesmo sendo uma positiva e outra mais negativa? Nesses dois casos, a gente tá falando de uma criança que teve que passar por situações que até mesmo adultos teriam dificuldade pra vivenciar. Ter que deixar a família pra trás pra ser um refém por vários anos, ou ter que cortar a cabeça de um inimigo depois de uma batalha
batalha numa guerra. O Toranaga, pelo que a série diz pra gente, teve que amadurecer muito cedo pra se tornar esse senhor da guerra menino. E isso contrasta muito com o filho dele, o Nagakado. Enquanto o Toranaga foi forçado a passar por várias experiências difíceis antes do que seria o momento ideal e teve que ser meio forjado na guerra, o Nagakado parece ter crescido em condições mais favoráveis. Aí o que acontece é que ele ainda não teve esse momento de se provar, esse momento de ser forjado. Então ele tenta toda hora provar que ele já cresceu, que ele já é um homem. Faz vários episódios que eu tô falando aqui que essa ânsia dele de se provar o tempo todo ia dar ruim. E deu, né, gente? Primeiro teve esse momento da morte do Nebara Josen lá no episódio 4, que já trouxe essas consequências pro episódio 7. E ele já tinha tomado até a maior bronca do Toranaga em relação a isso. E agora, nesse episódio, o Nagakado fica o tempo todo falando sobre lutar, sobre enfrentar, sobre ir pra cima. Conversando com o Omi, ele até fala, né, tem que lutar e se for meu destino ser abatido, isso seria uma bela morte. Ou seja, né, ele quer morrer na glória, ele quer se provar. Como eu falei, o Toranaga já tinha dado uma bronca no Nagakado, mas nesse episódio 7 ele fala com todas as letras o problema dessa lógica do filho. Que normalmente quem tem mais vontade que as batalhas comecem, quem tá mais ansioso pra entrar em uma guerra, são as pessoas que nunca presenciaram uma batalha. Esse papo de glória, de querer se provar, quem realmente participa de guerras, de batalhas, sabe que não é necessariamente assim. Na verdade, é bem diferente. E é por isso, na minha opinião, que até a história positiva que o Saiki conta sobre o Toranaga criança não faz esse senhor feudal sorrir. Essa experiência de, aos 12 anos, ter que decapitar um inimigo na frente de todo mundo, provavelmente não foi uma experiência nada agradável pra ele. E talvez até traumática. E que a gente sabe que foi muito mais suja do que a história que foi contada. Ele teve que dar 9 golpes, provavelmente foi uma coisa constrangedora, suja, que nem eles falam no episódio, que ele fez uma baita sujeira. Mas não é essa história que fica. A história que fica é a do único corte limpo e glorioso. A versão embelezada da coisa. Então o que Toranaga tá dizendo ali? Que esses jovens que nunca entraram numa batalha, eles querem uma versão idealizada de uma batalha. A tal da lenda que o Saiki fala quase, né? Uma coisa que não existe na verdade. Mas eles querem aquilo. E quando eles chegam na vida real, no que aconteceu de verdade, não é uma experiência bacana, não é uma experiência bonita. É uma experiência suja. E aí a gente chega no plano do Nagakado. Depois que o Toranaga, pra surpresa de todo mundo, diz que vai se render e vai pra Osaka junto com o Saiki, o Nagakado tenta invadir a casa de chá pra dar um fim no tio dele, achando talvez que assim ele vai resolver magicamente toda a situação, mas que além disso, né, ele vai conseguir ser o cara que deu aquele golpe e conseguiu salvar todo mundo. Um herói. Seria uma cena muito bonita, né? Ele vai e persegue o tio naquele jardim tradicional japonês, cheio de pedras na água. A morte do Saiki ali poderia ser até que nem aquela morte da assassina ali no fim do episódio 2, sabe? Que o sangue dela contrasta com a areia do jardim. E o Nagakado vai lá e faz um movimento heróico pra acabar com tudo aquilo e escrever o nome dele na história. E aí ele escorrega numa pedra e cai. Bate a cabeça. Tchau, Nagakado. Sobre isso, a fala do Saiki acho que resume tudo. Onde está a beleza nisso? Que ele se esqueceu que existem muitas e muitas mortes que são acidentais, que são ridículas e que são feias. E a vida dele acabou assim, num piscar de olhos, em até menos tempo do que o queimar de um bastão de um incenso, né? Eu vou dizer que eu não esperava que esse episódio terminasse desse jeito. E vocês? Eu fiquei o tempo todo prendendo minha respiração. Eu já imaginava que o Nagakado ia sofrer as consequências de ter agido de forma tão imprudente nos últimos episódios, mas eu não achei que a morte dele ia ser desse jeito. E eu também não esperava que o Toranaga fosse ceder assim tão facilmente e topar ir pra Osaka. Mas eu acho que ele tem algum plano em relação a isso. Até mesmo a Gin aponta isso no episódio, né? Que o Toranaga conseguiria saber se tivesse um exército hostil fechando tudo. Ele provavelmente seria informado. Ele é o cara que tem um monte de espiões, né? Ou seja, será que o Toranaga se deixou capturar? O que será que ele tá planejando? E também, agora, o que a morte do Nagakado vai impactar nessa estratégia dele? Ou será que a morte fazia parte da estratégia? Não, calma lá. Será? Acho que eu prefiro não pensar nisso agora. E me contem aqui nos comentários o que vocês estão esperando dos próximos episódios. A gente tá na reta final da minissérie, então eu acho que daqui pra frente vai ser só treta. Lembrando que tem episódio novo de Shogun toda terça-feira no Disney Plus e no Star Plus. E já se inscreve aqui no canal e no Entreplanos também pra acompanhar toda a nossa cobertura da série. Tem a playlist aqui embaixo se você perdeu algum vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!